E a gente começa essa edição vendo sobre o mercado, aí o dólar. Como será que anda esse importante fundamento das principais exportações das commodities brasileiras? É isso que a gente vai ver agora, começando a Agricultura BR. E neste momento, R$ 3,54 mais 6, uma queda de 1,47%. Dólar comercial nesta terça-feira aqui no Brasil. O dólar aqui nesta última segunda-feira subia forte, e essa alta forte do dólar dava um suporte maior para os negócios com soja em vários estados brasileiros, mas principalmente nos portos. Os portos brasileiros, você vai ver daqui a pouco, tiveram uma alta forte, principalmente Porto do Rio Grande, teve um destaque bastante de elevação nesta última segunda-feira por conta do que acontecia com a moeda norte-americana. É importante ressaltar que, falando de dólar, o Banco Central brasileiro atuou em relação a isso. O que acontece? A expectativa depois do processo de ser admissível o impeachment da presidente Dilma Rousseff, que agora vai para o Senado, fez com que a expectativa geral fosse de uma queda bastante elevada para o dólar nesta última segunda-feira. O dólar até começou com uma queda forte na última segunda-feira, depois subiu, depois que o Banco Central anunciou a sua relação com o dólar, que tem feito os leilões de swap cambial, as compras de swap cambial, estava fazendo para fazer com que a moeda americana cedesse. Ao anunciar que não faria mais e que a redução seria bastante forte, o dólar subiu. Hoje o dólar já teve 3 momentos pelo menos. O dólar começou com uma queda bastante forte, depois subiu e agora cai bastante, cai mais de 1,5%, como você viu nos destaques da Elaine, e agora o dólar vem a R$ 3,54, dólar que ontem chegou quase a R$ 3,60, foi negociado o dólar comercial a R$ 3,59, assim fechou as negociações de ontem. Hoje já cai pelo menos 4 centavos a moeda norte-americana operando aqui no Brasil. Bom, os destaques agora para o Agricultura BR ficam por conta do cenário internacional e a Agricultura BR vai destacar agora as informações relacionadas à produção de soja no Paraguai e também lá na Argentina. Vamos ver o que acontece com a soja nesses países, uma vez que se tem aí informações importantes a respeito, principalmente do país vizinho, a Argentina. Olha, eu começo falando do Paraguai, porque o Paraguai ele tem uma posição de destaque aqui na América do Sul, é o terceiro maior produtor, fica muito abaixo do primeiro, que é o Brasil, e muito abaixo também da Argentina, que é o segundo. Ainda assim, tem lá a sua expressão. Nós vamos conferir agora que, em relação ao Paraguai, de acordo com os números do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, por lá há pouca diferença na produção e também nas exportações dos últimos 3 anos. É o que a Agricultura BR destaca agora. Eu começo falando sobre Paraguai. Temos aqui a produção paraguaia. 15,16 ficou em 8.800.000 toneladas, deve ficar nesse número. A 14,15, 8.100.000 toneladas. 13,14, 8.190.000 toneladas. Portanto, pouca variação no que diz respeito à produção paraguaia. Essa situação também é vista quando nós observamos a expectativa de exportação do Paraguai, que vem em linha com os 2 últimos anos, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. E esse departamento traz agora a seguinte situação, o pessoal pode expressar aqui, trazer as exportações de soja do Paraguai. Você observa que a 15,16 tem uma expectativa de 4.600.000 toneladas, 14,15, 4.490.000 toneladas e a 13,14, 4.800.000 toneladas. Assim está a situação do Paraguai. Agora, eu aproveito para trazer também, retomar o assunto Argentina. As últimas semanas são sido tratadas falando sempre um pouco a respeito da Argentina. Sexta-feira nós falávamos a respeito do último relatório da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, a bolsa que sempre divulga seus números na quinta-feira à tarde, e também o comparativo em relação ao que vem acontecendo com a Argentina. Ontem nós trazíamos a expectativa de importantes órgãos internacionais que já apresentam a situação que deve haver quebra na produção de soja da Argentina por conta das fortes chuvas que atingiram principalmente a província de Entre Rios. Tem áreas embaixo d'água lá na Argentina e é por isso que tem gente apontando bastante para uma quebra que pode ficar de 2 até 3 milhões de toneladas. E a situação da Argentina tem ajudado a dar suporte aos números em Chicago, a demanda sobre a soja brasileira também, a demanda também sobre a soja lá nos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, nós temos informação de venda de farelo de soja, de óleo de soja também. O complexo soja vendeu nos Estados Unidos, tem
informações que dão conta disso, farelo, óleo, soja e também milho, vendendo nos Estados Unidos. Portanto, vem com uma situação bastante favorável à soja em Chicago. Daqui a pouco nós vamos conferir esses dados, mostrando que toda essa situação, que envolve também a Argentina, incertezas na produção sul-americana, podem trazer um suporte melhor para a soja em Chicago, que vinha subindo bastante há pouco. Mas antes eu mostro a Argentina, retomando aqui alguns dados importantes. Nós temos aqui a produção argentina de soja. Aqui nós temos 3 órgãos, tá? O primeiro é a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, que você está acostumado a acompanhar no Agricultura BR. Expectativa de produzir 60 milhões de toneladas. Já o Departamento de Agricultura americano previu, no seu último relatório de oferta e demanda, 59 milhões e 500 mil toneladas. O terceiro órgão, que você não costuma ver aqui muito, mas a gente traz de vez em quando, é o da Bolsa de Cereais de Rosário. E a Bolsa de Cereais de Rosário tem expectativa de 59 milhões de toneladas, mas assim como a All World, também tem uma expectativa de quebra na Argentina de pelo menos 2, 3 milhões de toneladas, é o que já está se dizendo por aí. Esses rumores, claro que ajudam a dar suporte para o preço da soja, uma vez que a soja segue com valores muito elevados em relação ao que vinha acontecendo antes, por conta de uma demanda muito alta. Demanda muito alta principalmente da China, China que trouxe seus números oficiais na última semana, números oficiais que dão conta de compra forte de soja, diminuição da área de produção deles. Os chineses produzem pouca soja, mesmo assim diminuíram também a sua área de produção e anunciaram aumento nas vendas, principalmente. Esse é um dado muito importante. Toda essa situação traz uma circunstância de elevação de preços para a soja em Chicago, e é o que a Agricultura BR traz agora. Vamos ver se Chicago sobe. Chicago não apenas sobe, como sobe bastante. Nós observamos aqui que nós já tivemos até negócios mais elevados hoje, mas olha como a soja, já em algumas posições, em 3 delas, passa de 9,80, 9 dólares e 80 centes por bushel. Já há muito tempo nós não vemos números como esse para a soja em Chicago. Se eu não estou enganado, desde outubro não se tem números assim. De setembro, outubro, não temos números fortes para a soja em Chicago, como estamos vendo no dia de hoje. Posição de maio, alta de 2,12%, alta de 9 dólares para 9 dólares e 74 centes, mais 50 por bushel. Julho sobe 2,12 também, 2,12%, negócios a 9 dólares e 83 centes, mais 50 por bushel. Agosto, 9 dólares e 85 centes, mais 75 por bushel, elevação de 2,12, enquanto que setembro tem negócios a 9 dólares e 84 centes, mais 75 por bushel, elevação de 2,04%. É alta para a soja na Bolsa de Chicago, alta passando de 2% nas posições de mais curto prazo. Por aqui, ainda continuando esse giro internacional, você acompanha os números aí para a Argentina. A gente segue aí agora, mas em relação agora à previsão do tempo, a gente vai ver, junto a Somar Meteorologia, 2 situações. A gente começa agora falando sobre o milho nos Estados Unidos, que já avançou cerca de 13% agora lá nos Estados Unidos, e condições bastante favoráveis em relação ao clima. A gente vai então perguntar para a Nadiara Pereira se esse tempo continua então favorecendo lá nos Estados Unidos. Boa tarde, Nadiara Pereira, bem-vinda à Agricultura BR. Em relação, então, aos Estados Unidos, como fica o tempo agora para os próximos dias? Vai favorecer, então, o plantio do milho? Boa tarde, Elaine. Boa tarde a todos que nos assistem. As expectativas são boas, sim, para os próximos períodos. Por enquanto, o solo já encontra-se com bons níveis de umidade em boa parte dos estados norte-americanos e, além disso, as temperaturas ainda não estão tão elevadas. Então, temos uma condição mais amena de clima que não faz a umidade do solo cair tão rapidamente. E, por outro lado, agora, nos próximos dias, tem expectativa de chuva frequente, só que não é uma chuva tão volumosa. Então, não deve atrapalhar também as atividades no campo. Nos próximos 5 dias, os maiores volumes de água devem ficar concentrados mais ao sul do cinturão produtor de grãos. Nos principais estados produtores, aqui do cinturão produtor de milho, o índice de chuva deve girar em torno de 15 milímetros ao longo dos próximos 5 dias. Então, é uma chuva que mantém o solo úmido, mas não deve paralisar as atividades de plantio. No próximo período, entre 24 e 28 de abril, a mesma condição. Deve chover em quase todos os estados, de uma forma generalizada,
e com volume de água em torno de 15 milímetros em 5 dias. No próximo período, do dia 29 ao dia 3 de maio, a mesma condição. Chuva generalizada, mas com volume baixo, em torno de 15 milímetros. Então, teremos pancadas de chuvas frequentes sobre as áreas produtoras do cinturão produtor de grãos, mas, por outro lado, essa chuva ela não é contínua, então não paralisa as atividades de plantio. Elaine. Nadiara, há pouco o Fabiano dizia sobre as chuvas que caem na Argentina e por lá isso tem prejudicado os trabalhos para os produtores de soja. Como que fica agora para os próximos dias? A chuva vai continuar castigando os produtores de soja lá da Argentina? Nesta semana ainda assim, Elaine, em algumas áreas ainda tem previsão de bastante chuva, principalmente nas áreas mais ao norte da Argentina e em algumas áreas de fronteira com o Rio Grande do Sul. A gente vem acompanhando que o Rio Grande do Sul também vive uma situação complicada na metade sul e oeste do estado. Algumas áreas que estão colhendo soja também vêm enfrentando problemas por causa do excesso de chuva e essa chuva ainda deve ocorrer de forma intensa durante esta semana. Até o dia 23, agora no mês de abril, algumas áreas aqui mais ao norte da Argentina devem receber altos volumes de água. Então, os temporais devem atingir algumas áreas ali da região de Entre Rios, também de Buenos Aires, então pode trazer problemas ainda para as atividades de colheita da soja. No próximo período, apesar da previsão de chuva, do dia 24 ao dia 28 de abril, a chuva terá um menor volume acumulado, indicando que essas pancadas devem ocorrer alternadas com períodos de melhoria. Então, neste período aqui, a situação melhora um pouco para as áreas produtoras de soja. Só que, por outro lado, o solo na Argentina é muito argiloso, então ele guarda mais umidade e por causa dessas chuvas intensas dos últimos períodos, a gente precisa de uma janela maior de tempo seco para que os produtores consigam avançar bem com a colheita da soja. E no próximo período, entre os dias 29 de abril e 3 de maio, a gente ainda tem previsão de chuva. O volume não deve ser expressivo, mas tem previsão de pancadas de chuva em quase todas as áreas produtoras de soja do norte, do centro e norte da Argentina. Elaine. Obrigada, Nadiara Pereira. Daqui a pouco ela volta com informações para outras regiões. E falando em soja, por aqui você confere como estão as cotações diárias para a oleaginosa nas principais praças brasileiras. E o Agricultura BR lembra você de participar do programa, pode mandar sua foto, seu vídeo, aquilo que você quer ver no programa através das nossas mídias sociais. Você pode participar através da nossa página no Twitter, twitter.com/agriculturabr. Tem até comemoração no Twitter, provavelmente daqui a pouco nós temos ali atingindo mais uma marca nessa página. E também pelo WhatsApp. O WhatsApp você pega pelo seu telefone, é rapidinho, 6796562266 é o nosso número nesta mídia social. E por aqui nós vamos para intervalo comercial e na volta você vai ver que os produtores da região de Matopiba atingidos pela seca poderão prorrogar dívidas. E ainda hoje as exportações brasileiras em 3 semanas do mês de abril para a soja e também para o café. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Agricultura BR de volta, se você chegou agora, seja bem-vindo. E olha, se o Brasil deve completar agora nesse mês de abril fazer a conclusão da colheita da soja, começa também a colheita do café. Colheita do café que deve ter pelo menos 30 dias de antecipação. O que vem acontecendo é que muitas áreas no estado, principalmente de Minas Gerais, já tem a condição de amadurecimento dos frutos para a colheita e o tempo mais quente e seco que atinge a região sudeste favorece que isso ocorra. Vamos falar com a Nadiara Pereira para saber como é que fica a situação para as regiões produtoras de café, principalmente Nadiara. Em algumas regiões de Minas já tem condições, áreas de plantio que estão em condições de colheita. Como é que fica a previsão do tempo para as áreas produtoras do café? Por enquanto, o tempo ainda seco e quente continua predominando. Fabiano, nesses próximos dias a tendência é que a umidade do solo continue caindo por causa desse tempo seco e as temperaturas acima da média que vêm sendo registradas. E apesar da condição ser favorável para o avanço
principalmente início da colheita do café entre São Paulo e Minas Gerais. Por outro lado, as temperaturas acima do que é normal para esta época do ano podem prejudicar a qualidade dos grãos, já que aceleram esse ciclo de amadurecimento nas lavouras. Por enquanto, o solo já está bastante seco, principalmente no meio oeste de São Paulo, no Triângulo Mineiro. Na metade norte de Minas, a gente observa índices já chegando abaixo de 10%, e até mesmo nesta área de divisa de São Paulo com o sul de Minas, que apresentava bons níveis de umidade durante o verão por causa das chuvas frequentes, agora a umidade já caiu bastante, algumas áreas apresentam índices abaixo de 30%. Para os próximos dias, a expectativa é de algumas pancadas de chuva bem isoladas sobre o interior de Minas e também no estado de São Paulo. Não é aquela chuva agrícola que vai encharcar o solo e, por outro lado, também não deve atrapalhar atividades no campo. Então, o solo ainda tende a ter esse declínio da umidade aí nos próximos períodos. No próximo período, do dia 24 ao dia 28 de abril, a chuva se estende mais pelo estado de São Paulo, mas as áreas mais favorecidas serão o sul e leste paulista, onde deve chover pelo menos 30 milímetros em 5 dias. No interior de São Paulo, norte paulista e as áreas produtoras de café do sul de Minas Gerais, a chuva deve ocorrer, mas de uma forma muito isolada e com baixo volume acumulado. Então, neste período, a chuva alivia um pouco o calor, mas não chega a encharcar o solo nas áreas produtoras. E no próximo período, do dia 29 de abril a 3 de maio, a chuva se espalha um pouco mais pelo interior do sudeste. As pancadas ainda devem vir com baixo volume acumulado e também devem ocorrer alternadas com períodos mais longos de tempo seco. Então, essa chuva ela não encharca o solo, não deve atrapalhar as atividades de colheita, mas, por outro lado, ameniza um pouco o calor nesse finalzinho de abril e início de maio sobre as principais áreas produtoras de café. Fabiano. Obrigado, Nadiara. Por aqui o assunto segue sendo café. É isso mesmo, e por aqui você acompanha agora, fica por dentro dos valores do mercado do café. A gente começa repassando para você esses valores do indicador CPEA. A gente começa com o café Conilon e os valores fechados ontem, dia 18 de abril, e é o que você acompanha agora comigo no seu televisor. Veja que na sexta-feira, dia 15 de abril, chegava a R$ 378,93 a saca de 60 quilos. Já segunda-feira, começando essa semana, dia 18 de abril, essa média teve uma alta de 0,21% e o valor em R$ 379,71 a saca de 60 quilos. Então, variação positiva de 15 para o dia 18, chegando a 0,21%. Da mesma forma, pegando aqui o apanhado desses dias do mês de abril, também uma alta que chega a 1,22%, de acordo com o indicador CPEA para o café Conilon. Por aqui, a Agricultura BR segue falando sobre café, agora sobre o café robusta negociado na Bolsa de Londres. Nós tivemos um movimento de alta para o café nesta última segunda-feira. Essa alta para o café acontecia não só para o robusta em Londres, mas também para o arábica negociado em Nova York. Vamos saber como é que são os negócios com o café robusta, referência para as áreas produtoras de café Conilon no Brasil, em especial Espírito Santo, Bahia e Rondônia. E nós temos aqui mais uma vez em alta, nós observamos que a marca, o piso de $1.500 ficou para trás com uma certa tranquilidade aqui nas posições. A posição de maio vem com uma elevação pequena, mas vem com alta de 0,26%, negócios a $1.534 por tonelada. Julho, $1.561 a tonelada, alta de 0,38%. Setembro, $1.584 a tonelada, alta de 0,57%, enquanto que novembro tem negócios a $1.603 por tonelada, alta de 0,56%. A café vem com um bom momento, pelo menos nessa semana, desde a última semana, na verdade, vem vindo com negócios em elevação, tanto para o café robusta quanto para o arábica no cenário internacional.
Por aqui o destaque é o mercado do arroz. E nós trazemos agora os números do IRGA, Instituto Rio Grandense de Arroz, lá do estado do Rio Grande do Sul, que até o último dia 15 de abril alcançou aí, em relação à colheita, 52,9%. Já o clima instável, expectativa de mais chuva, os trabalhos devem avançar de maneira mais lenta nessa semana. Preocupados com as situações das lavouras, os produtores mais capitalizados aguardam para vender os grãos em outra oportunidade. Ao mesmo tempo, a indústria, que ainda conta com estoques remanescentes, segue lenta nas negociações, aguardando assim novas quedas nos preços. De qualquer forma, as chuvas na região sul, também a entrada lenta de produto no mercado, devem segurar quedas significativas na safra 15/16. Diante disso, as primeiras estimativas da Federarroz indicam que pode haver uma queda de 10% na área plantada no próximo ciclo 16/17, considerando a alta dos custos de produção, a falta de crédito e o endividamento de muitos rizicultores. Para acompanhar melhor essa evolução do arroz, nós vamos acompanhar mais números então para essa primeira quinzena do mês de abril, e você do Agricultura BR fica por dentro desses valores. E a gente acompanha então que até o último dia 15, agora sexta-feira, a participação então da colheita chegando a 52,9% no estado do Rio Grande do Sul, e a área corresponde a 563.750 hectares. Um avanço de 6 pontos percentuais em relação à semana anterior e também uma média nos últimos 5 anos que representa um atraso de 35,3%. Números atualizados então até a última sexta-feira para a colheita do arroz no estado gaúcho. Por aqui a gente acompanha agora mais cotações. Você acompanha a cotação do arroz beneficiado lá no estado gaúcho. E falando em arroz, é hora de você acompanhar então os números para a colheita do arroz. Então, em relação agora aos indicadores CPEA, números então fechados ontem, dia 18 de abril, e você acompanha agora de quanto vem sendo a escalada de preço. Veja que na sexta-feira chegava então arroz em casca lá para o estado do Rio Grande do Sul, essa média no dia 15, R$ 39,70 a saca de 50 quilos. Já segunda-feira, dia 18, começando essa semana, com uma média de R$ 39,69, uma leve queda de 0,03%. Mas em relação também a essa variação mensal desses dias aqui do mês de abril, aí sim temos uma alta que chega a 0,23% para o indicador CPEA. Falando em arroz, a gente confere agora mais cotações do arroz ainda para o estado gaúcho. Pelo menos 70% das áreas já estão cadastradas no Cadastro Ambiental Rural, foi o que informou no seu último levantamento o Ministério do Meio Ambiente. É importante lembrar que a data limite encerra no próximo dia 5 de maio e apesar de haver uma movimentação até que intensa na Câmara dos Deputados para tentar prorrogar mais uma vez as inscrições, por enquanto, vigora a data do dia 5 de maio e aqueles produtores que não se cadastrarem, proprietários rurais que não se cadastrarem até o limite, perdem benefícios na questão da regularização das áreas. Vamos saber agora como é que tem sido o andamento na reportagem de Márcia Prado. Há poucas semanas do fim do prazo para a adesão ao Cadastro Ambiental Rural, as inscrições alcançam 70,3% da área total que o governo pretende incluir. Ao todo, 2.600.000 imóveis rurais estão no sistema. De acordo com os dados divulgados pelo governo, o cadastro avançou na região sul do país e já alcança 41% da área que deve ser incluída.
Na região Nordeste, esse percentual sobe para 42%. Na Centro-Oeste, quase 68% das propriedades já aderiram. Na Sudeste, 71%. E na região Norte, a campeã de adesões, 85% dos imóveis rurais já estão no cadastro. E a expectativa é que a gente consiga atingir aí o 5 de maio, se aproximando dos 80%, né, da meta estabelecida. Não há prejuízo, o sistema ele é dinâmico, a partir do dia 5 de maio o SICAR continua no ar, o produtor vai continuar podendo fazer o seu cadastro, ainda que não acesse os mesmos benefícios previstos, né, pelo Código Florestal, mas ele vai continuar podendo fazer o seu cadastro. Os produtores que fizerem o seu cadastro dentro do prazo têm a oportunidade de retificar esse cadastro depois, ou por iniciativa própria, ou por uma demanda do próprio órgão ambiental durante a análise, que pode solicitar uma retificação. E não haverá prejuízo quanto a essas retificações. O cadastro ele aceita, o sistema está pronto para isso. E o ideal é que sejam feitas as inscrições até o dia 5 de maio e, no caso de uma eventual retificação, isso é possível ser feito dentro do sistema. O Serviço Florestal Brasileiro, órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, acredita que o ritmo de adesões ao Cadastro Ambiental Rural vai continuar acelerado até o dia 5 de maio. Lembrando que a inscrição no CAR dentro do prazo garante acesso aos programas de regularização ambiental e evita problemas na obtenção de crédito rural. Márcia Prado para o SBA. O Agricultura BR vai agora para um breve intervalo e na volta você acompanha os preços para o trigo e algodão, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro. E ainda hoje, os números do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para o acompanhamento de lavoura do milho polar. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. E a gente começa esse bloco com uma informação importante para você, produtor da região de Matopiba, que, aliás, você que acompanha diariamente as nossas 3 edições, vem acompanhando por lá muita seca, chuvas irregulares e, claro, tem atrapalhado bastante a questão da seca. Muitas perdas aí na região de Matopiba. Mas, para isso, a gente traz uma informação importante, é que os produtores prejudicados aí pela questão da estiagem poderão prorrogar as dívidas das suas operações de crédito junto aos bancos. E isso não precisa fazer aí, não precisa de nenhuma autorização do Ministério da Agricultura, da Fazenda ou de consulta ao Banco Central. Isso está previsto dentro do Manual do Crédito Rural, que prevê essas frustrações da safra em relação a muita chuva, a estiagem ou geada. E para isso, basta entrar em contato, comprovar essa prorrogação, essa questão do custeio, e aí você pode pedir esses encargos, investimentos com os mesmos encargos financeiros e pactuados com o banco no momento da contratação. Para isso, pode ser qualquer cultura que esteja afetada na região de Matopiba e não precisa, principalmente, de consulta ao Banco Central ou mesmo negociação coletiva com o Ministério. E para isso também basta comprovar a incapacidade do pagamento e os débitos poderão ser pagos ao final, então, da contratação ou parcelados em 5 prestações anuais. Informação importante, então, para você, produtor da região de Matopiba, que vem sofrendo com a questão da seca. Por aqui o Agricultura BR traz em destaque a partir de agora as informações para o trigo no cenário internacional e nacional, começando pela operação do cereal na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo como é que estão os negócios por lá. Hoje um dia um pouco diferente com os números para Chicago, uma vez que o clima está muito positivo por conta de vendas que foram confirmadas para o complexo soja, para farelo, óleo principalmente, soja também números positivos, milho também vindo com vendas
quedas confirmadas pelo Departamento de Agricultura americano. Vamos saber agora como é que o trigo vem neste dia. Vem com alta também, alta forte para o trigo. Hoje realmente um clima diferente em Chicago. Posição de maio vem com alta de 2,90%, alta forte. Vem com negócios a $4,85 mais 75 por bushel. Julho, elevação de 2,59% a $4,93 mais 50 por bushel. Setembro, tem a posição negociada a $5,02 mais 75 por bushel. Faz tempo que nós não vemos essa posição acima de $5. Vem com alta de 2,65%, alta em dezembro de 2,47%, negócios a $5,18 mais 75 por bushel. Hoje um dia de alta para Chicago nas commodities negociadas. Já para os preços praticados aqui no Brasil, de acordo com o indicador CPEA, eu trago agora os valores praticados tanto no estado do Rio Grande do Sul quanto no estado do Paraná. E lá no estado do Rio Grande do Sul ficou diferente o resultado. A média de segunda-feira para sexta-feira operou no campo negativo. Você acompanha agora os valores. Então, começando essa semana, dia 18, o trigo aqui no estado do Rio Grande do Sul, na última sexta-feira, R$ 678,09 a tonelada, já começando essa semana apresentando uma queda que chega a 0,29% e a média em R$ 676,15 essa tonelada no estado gaúcho. Se para a variação diária teve 0,29% de queda, já na variação mensal dos dias praticados aqui em abril, a alta chega a 1,90%. E do estado gaúcho, vamos ver agora os valores de acordo com o indicador CPEA para o estado paranaense. E você acompanha então de quantos são, de qual é o valor praticado. Na última sexta-feira, dia 15, R$ 769,80 a tonelada, e já segunda-feira, começando a semana, ontem, R$ 765,48. A queda até mais acentuada aqui no estado gaúcho, enquanto no estado gaúcho chegou a 0,29% a variação diária, para o estado do Paraná, mais 0,56% de queda. Já na variação mensal do mês aqui para o trigo paranaense, também da mesma forma, queda chega a 0,52%. E já que nós estamos falando em trigo no estado do Paraná, vamos ver como estão os valores diários para as principais cidades paranaenses. E por aqui do trigo, a gente parte agora para as informações do mercado do algodão. Vamos ver então os valores praticados fechados ontem, de acordo com o indicador CPEA, e você por dentro de todas as culturas, acompanhando, claro, a Agricultura BR. Por aqui, a gente começa aqui o algodão, o preço praticado na última sexta-feira, dia 15, R$ 254,74 por libra peso, enquanto que segunda-feira, começando a semana, a R$ 255,53 por libra peso, uma variação, portanto, que chega a uma alta de 0,31%, enquanto que na variação mensal, a alta é até mais expressiva. Ela chega a 5,02% na variação, então, mensal agora no acumulado do mês de abril. Já que estamos falando em algodão, vamos ver os valores para a pluma do algodão no estado do Mato Grosso. E a AgriShow já começou no SBA, já começou aqui no Agricultura BR. Já tem algumas semanas que você tem acompanhado entrevistas especiais a respeito do que vai acontecer na AgriShow 2016. Você acompanha mais uma agora, sempre lembrando que assim que essa entrevista sair aqui do ar no Agricultura BR, segunda edição, você vai poder acompanhá-la na íntegra lá no nosso canal no YouTube ou ainda na edição da madrugada, na primeira edição do Agricultura BR,
BR, que começa às 5 horas da manhã. Mas olha, hoje o Walter Pulga Júnior conversa com Alexandre Assis, ele que é gerente de vendas da Valtra e que fala sobre a participação da empresa durante esta edição da AgriShow. Alexandre, o mercado trabalha com um ano muito difícil, a economia tem suas idas e vindas. Para o setor de máquinas e tratores, será um ano muito difícil? Walter, sem dúvida, é um ano desafiador, acho que para todo o cenário brasileiro e de máquinas não é diferente, mas eu costumo dizer que nós aqui do segmento agrícola ainda estamos numa ilha comparado ao resto dos segmentos do país. Eu acho que a agricultura é o ponto forte que move esse país, que é responsável pelo faturamento da nossa balança de capitais. E o setor ainda vive. Eu acho que o cenário agrícola não é ruim, mas nós temos alguns problemas de crédito, de financiamento, que acabam impactando no faturamento do segmento. Mas eu acredito muito no segmento, é muito promissor. Nós estamos entrando em um ano com mais uma perspectiva de recorde de safra de grãos. Tá? Outros cenários de outras culturas, como a cana, por exemplo, mostram uma reação também já nesse ano e para o ano que vem uma melhora maior ainda. Então nós acreditamos muito no mercado brasileiro e continuamos trabalhando para superar e voltar o que foi há anos anteriores. No caso da Valtra, encarecimento do dinheiro, dificuldade para financiamento, como a Valtra enfrenta esse problema nesse período? Walter, o nosso segmento de máquinas, ele é pautado na questão de financiamento, ele é pautado por linhas de crédito através do BNDES, né? Finame representa algo em torno de 80% do financiamento do nosso segmento de máquinas, que são juros subsidiados, né? Infelizmente, os juros do mercado privado no Brasil é muito alto ainda na realidade de hoje, e aí nós temos que recorrer às linhas de crédito do BNDES, que tem juros muito mais atrativos. Então a gente teve esse ano assim, um cenário de um pouco de escassez de crédito devido à situação econômica do país, mas a linha de crédito existe. E o que tem disponível para trabalhar, a gente acredita que no ano safra, que se encerra no meio do ano, agora no final de junho, o que tem de recurso disponível vai ser possível de a gente cumprir nossos objetivos e entregar os volumes de vendas que nós temos proposto. Nós teremos agora a AgriShow, é um evento mais expressivo do país, e a Valtra estará presente. O que vocês esperam desta AgriShow 2016? Nós estaremos lá, a AgriShow, para a Valtra, para a nossa marca, que está presente aqui desde 1960 em São Paulo e no estado de São Paulo, com a nossa fábrica aqui em Mogi das Cruzes. É uma feira mais importante para nós, é um divisor de águas do ano. A gente costuma dizer que o AgriShow é um divisor do cenário agrícola do ano para nós, dos nossos números. E nós estaremos presentes. Nós estaremos presentes mostrando toda a nossa força, toda a nossa linha de produtos, de tratores, colheitadeiras. E estamos fazendo diversas ações. Estamos fazendo ações com os nossos bancos de fábricas para fomentar a venda, para trazer o agricultor para a feira, para conhecer novos produtos e fazer negócio e poder investir no agronegócio. A Valtra tem produto novo para essa AgriShow? Sim, na verdade a Valtra vem de 3, 4 anos de inúmeros lançamentos. Esse ano a gente está acreditando mais como um ano de consolidação desses últimos lançamentos que nós tivemos. Acho que vale destacar, a gente lançou o ano passado, no AgriShow do ano passado, fez um lançamento apenas para mostrar na feira da nossa colhedora de cana, que é um pleito do mercado muito grande devido à participação que a Valtra tem no segmento canavieiro. Era uma demanda do mercado e a gente apresentou nossa máquina o ano passado, apresentou na feira, começamos a produzir já no terceiro trimestre do ano passado e nós entramos no mercado de fato esse ano com a colhedora para vender. Então vai ser o nosso principal foco na feira, vai continuar sendo esse lançamento da colhedora de cana. Traremos também uma linha nova de plantadeiras de grãos, tá? Para médios e grandes produtores, com caixa central de semente, com taxa variável, uma máquina bem específica de plantio. E teremos toda a nossa linha, colheitadeiras de grãos. Nós estaremos mais um ano com a nossa linha de axiais que foram lançadas no ano passado. Estaremos apresentando a consolidação dela em grandes mercados como Mato Grosso, que já tem um volume de máquinas muito grande e vem apresentando excelente performance. E todos os demais produtos, pulverizador, implementos, estaremos com todo o nosso portfólio lá à disposição do agricultor. Ainda confiando no futuro da agricultura, a Valtra vem para a AgriShow com expectativa de semear muitos negócios? Sem dúvida, Walter. A nossa expectativa em volume de venda é fazer algo em torno do que foi o resultado do ano passado, que se a gente já conseguir atingir essa meta já vai ser, é um número desafiador e a gente acredita que é possível, exatamente por causa desse cenário das principais commodities positivas, a gente acha que pode fazer esse número e nós estamos buscando, principalmente esse ano,
devido à questão do plano agrícola, ainda a gente ter um cenário claro, né, até junho, de questão de taxa de juros, de linha de crédito disponível, a gente acredita que esse primeiro semestre será um semestre mais forte de vendas, porque nós ainda não sabemos o que irá ocorrer no segundo semestre. Então nós temos a nossa força de vendas no campo, trabalhando para mostrar para o agricultor que nós temos ainda uma linha de crédito bem atraente, com juros em torno de 7% a 9% para adquirir equipamentos agrícolas, mas para o segundo semestre a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Em questão de juros, o do novo plano safra que será lançado que entra a partir de 1º de julho. Então o que a gente tem claro hoje no mercado é as linhas atuais que são vigentes até 30 de junho. Então nós estamos trabalhando no campo forte para tentar trazer o agricultor e fazer um investimento ainda seguro, claro, com taxas bem atrativas. Bom, você acaba de ouvir Alexandre Assis, gerente de vendas da Valtra, empresa que estará na AgriShow 2016. O Alexandre estará lá na linha de frente para conversar com os visitantes, agricultores, produtores de todo o país. Está dado um recado, Alexandre? Exatamente, Walter. Obrigado pela oportunidade e esperamos todos os clientes e vocês lá no AgriShow. Bom, agradeço a participação no nosso programa de Alexandre Assis. Vamos encerrando esta entrevista. Voltamos. Bom, e a Valtra vai estar presente na AgriShow, assim como as outras empresas que você já conferiu nas 2 últimas semanas. Quem vai estar lá também é o Agricultura BR, o SBA estará presente, um grande estande para receber o produtor rural brasileiro, cobertura completa, inclusive programa boa parte do Agricultura BR sendo feito lá de Ribeirão Preto, da AgriShow, pela Juliana Comparim. Por aqui é hora de intervalo comercial e na volta é hora de você acompanhar os números do boletim semanal de acompanhamento da safra de milho divulgado pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Você vai ver também as exportações brasileiras de soja em 3 semanas do mês de abril e as projeções do Agricultura BR. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Agricultura BR de volta e nós voltamos a destacar agora os cenários para o café. E eu falo sobre as exportações brasileiras agora, exportações brasileiras de café nas 3 primeiras semanas do mês de abril. E olha, comparando, vendo o que pode acontecer, fazendo uma projeção sobre as 2 próximas semanas, portanto essa e a próxima, as exportações brasileiras de café em abril de 2016 vêm mais devagar do que acontecia em março e mais lentas também do que acontecia em abril do último ano. Vamos ver como é que vem os números, comparando também com o que acontecia em março e abril do último ano. É o que nós temos aqui, exportações brasileiras de café, os 2 tipos, café brasileiro, que tem nas suas produções principalmente conilon e também a arábica. Temos aqui as exportações brasileiras em milhões de sacas. Abril já exportou 1.254.600 sacas de café. No último mês foram 2.775.300 sacas, enquanto que abril do ano passado 2.815.100 sacas. Como nós temos aqui um volume médio de 114 mil sacas exportadas por dia, 114 mil multiplicado pelos 9 dias úteis que temos nesta semana e na próxima, lembrando que na quinta-feira é feriado, não vai chegar a bater o mês de março, nem com isso bater, é claro, o mês de abril. O volume é menor neste abril de 2016. O volume de café é menor no Brasil. Vamos ver agora como é que deve ficar a receita para os exportadores. E a receita vai trazendo a seguinte situação, nós temos aqui em milhões de dólares, abril até o momento 182 milhões de dólares faturados, março deste ano foram 406 milhões, enquanto que abril do ano passado chegou a 469 milhões de dólares com as exportações brasileiras de café dos 2 tipos. Por aqui ainda falando no café arábica, eu trago agora os valores de acordo com o indicador CPEA para você ficar por dentro de quanto vem sendo essas negociações e é o que a gente vê agora no seu televisor. Veja que os valores então para o café arábica, saca de 60 quilos, enquanto na sexta-feira R$ 464,92 a saca de 60 quilos. Começou essa semana, ontem, dia 18, a R$ 470,38 a saca. Uma alta, portanto, de 1,17%.
0,17%, mas em relação a essa variação mensal do acumulado do mês de abril, aí sim a gente tem uma queda de 0,52%. Por falar em café arábica, vamos conferir os valores para o café lá no estado de Minas Gerais. Cenário de café, para o café no cenário internacional, ele vem com números em alta, pelo menos nos últimos 8 pregões. Isso é o que vem sendo demonstrado, mostrando uma situação, principalmente de influência com os negócios aqui no Brasil, relacionados ao dólar comercial. O dólar oscilando aqui no Brasil acaba oscilando também com os valores em Nova York, mas em linha geral tem tido valores um pouco mais altos as posições negociadas por lá. Aqui no Brasil, mesmo com valores mais elevados em Nova York, o mercado físico tem apresentado poucos negócios na última semana. Essa semana já começou assim. A expectativa é que não tenham também grandes volumes de negócios no mercado físico nacional, até porque não se tem o produto para comercialização. Expectativa de início de colheita aqui no Brasil. Quando essa colheita começar, aí sim pode haver algumas pressões um pouco maiores no mercado. Por enquanto, isso não havia acontecido. Vamos saber agora como é que estão as posições negociadas em Nova York. Nova York que sente diretamente as oscilações do dólar no Brasil, ao princípio de colheita ou a expectativa de iniciar a colheita de café. Temos alta lá, alta forte para o café arábica em Nova York. Posição de maio com alta de 2,17%, negócios em $1,26 mais 70 a libra peso. Julho com alta de 2,26%, elevação de 1,28%. $1,28 mais 80 por libra peso. Setembro tem $1,30 mais 40 por libra peso em negócios, elevação de 2,15%, vem na posição de negócio mais alta do dia. Dezembro vem quase na posição mais alta, $1,32 mais 70 libra peso, alta de 2,19%. Temos então café em arábica em Nova York, mercado futuro apresentando elevação, momento de alta, portanto, em Nova York. Vamos saber agora como é que fica a situação na Bolsa de São Paulo para o café arábica. Temos aqui então um novo destaque, vamos saber como é que está o café em São Paulo. Poucos negócios, nós temos aqui, não temos ainda, o pessoal acabou retirando da tela, daqui a pouco a gente verifica como é que estão as posições para os negócios com o café arábica em São Paulo. De maneira geral, acaba seguindo o que acontece em Nova York. Nova York tem alta, devemos ter alta também no café de São Paulo, é o que acontece, alta parecida. Setembro tem alta de 2,68%, posição com 1.330 contratos negociados a $153,50 por saca de 60 quilos. Dezembro, 180 contratos negociados a $156 mais 50 por saca de 60 quilos, portanto, dia de alta também para o café negociado na Bolsa de São Paulo. E o destaque agora é a cultura. A gente troca de cultura, a gente fala sobre o feijão preto. Eu trago valores fechados para o feijão preto, de acordo com o Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, para ontem, dia 18 de abril. E ao que você acompanha agora, separamos algumas praças principais para você ficar por dentro desses valores atualizados. Veja que então, temos aqui a praça lá em Paranaguá, no estado do Paraná, para exportação no Porto de Paranaguá, a média em R$ 135 a saca. Já no estado de São Paulo, R$ 161,21. Lá no estado do Paraná, R$ 104,76. Minas Gerais aparece aqui com uma média de R$ 122,79. O estado de Goiás, R$ 127,04, enquanto que no estado do Mato Grosso, a média em R$ 109,90. E o estado da Bahia, o que apresenta o menor valor para a saca do feijão preto, fechado ontem, dia 18
18 de abril a R$ 96,51. Valores, então, de acordo com o Instituto Brasileiro de Feijão e Pulse. Por aqui, falando em feijão, a gente acompanha, então, como está a cotação do feijão preto lá no estado do Paraná, mas para a data de hoje. E olha, os cenários que o mercado do milho tem desenhado no Brasil tem mostrado uma situação cada vez maior de demanda e oferta estarem descasadas. A verdade é que a demanda sobre o milho nacional é extremamente elevada. Neste momento, ultrapassa aquela marca de 87 milhões de toneladas que nós estamos divulgando aqui no Agricultura BR desde o início do ano de 2016 para uma produção que está em cerca de 85 milhões de toneladas. Só por esses números você observa que a conta não fecha. E as exportações brasileiras seguem muito forte. A safra brasileira, a segunda safra, vem sobre ameaça, como você viu nos últimos programas aqui, questão da seca que atinge parte da região centro-oeste do país, atinge 3 dos 4 maiores produtores e exportadores de milho no Brasil. Então, há uma preocupação elevada em relação ao abastecimento de milho no Brasil. Para quem produz milho, a situação é até favorável, porque os valores estão muito altos, como você vê em todas as edições do Agricultura BR. Por outro lado, quem precisa fazer a aquisição desse milho, como, por exemplo, as cooperativas, as indústrias que utilizam milho para fazer engorda de frango e suíno, por exemplo, vem passando por uma situação bastante difícil, tanto é que há cerca de 3 semanas, algumas cooperativas de Santa Catarina exerceram importação para garantir o abastecimento mínimo dentro das suas fábricas. Agora, um debate está acontecendo na Câmara, tem propostas em relação a tirar os impostos para importação de milho de países para o Brasil. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Márcia Prado. Este ano, até o momento, o Brasil importou mais de 19 milhões de dólares em milho, o que equivale a 137 mil toneladas do cereal. A força das exportações do grão no final de 2015 reduziu estoques e elevou os preços do produto no mercado interno. Com a escassez do cereal, os custos de produção de avicultores e suinocultores, principalmente do sul do país, aumentaram. E o reflexo pode ser o aumento nos preços dessas carnes. Atualmente, o Brasil importa milho de países do Mercosul com isenção de impostos. Mas para permitir custos menores, o ideal, segundo o Ministério da Agricultura, seria estimular a compra de mercados parceiros e com preço menor, como os Estados Unidos. Mas para que isso aconteça, o Ministério conta com a aprovação de uma proposta que enviou à CAMEX, a Câmara de Comércio Exterior, pedindo a isenção do imposto de importação do milho, em que a alíquota está definida em 8%. A proposta vai ser analisada pelo Conselho de Ministros da CAMEX e, se aprovada, terá validade de pelo menos 6 meses. Márcia Prado para o SBA. O preço do milho realmente é elevado. Eu aproveito para responder aqui a mensagem de alguns telespectadores, principalmente do estado da Bahia, que vão mostrando valores bem mais altos do que a média nacional. Essa é uma situação natural, principalmente para quem está mais ao norte do estado da Bahia. Como lá a escassez do produto é muito maior, é muito mais raro, aqueles valores de R$ 50, R$ 55 a saca que nós comentávamos há 4 semanas exatamente aqui no Agricultura BR ficaram para trás. Amanhã nós trazemos mais uma vez os levantamentos atualizando dados para essas regiões, principalmente relacionadas ao Mato Piba, mas sim, temos valores muito mais elevados dependendo da região onde a raridade do milho é mais alta, né, onde você tem menos quantidade de milho e produção, os valores estão bem mais elevados do que eu vou dizer agora. Mesmo assim, quando eu falo de uma média nacional, média considerando os principais estados produtores, acima de R$ 46 por saca de 60 quilos, uma média que se faz considerando a mínima e a máxima diária em cada um desses estados, nós observamos que os valores estão realmente muito altos, bastante elevados em todo o país. Saca de 60 quilos do milho, ela dispara no Brasil,
desde o começo do ano de 2016. Exportações em alta, consumo interno também, isso impacta em outras cadeias produtivas, mas em relação ao milho, para o produtor de grãos, a situação para quem conseguiu negociar bem insumos e custo de safra, custo de lavoura e tem travado bons negócios, acompanha a Agricultura BR, a situação é bastante positiva. Vamos saber agora o que aconteceu nos últimos 30 dias, porque a alta para o preço médio nacional do milho ultrapassa a marca de 11%. É o que a Agricultura BR destaca agora. Temos aqui no dia 18 de março o valor em R$ 41,43, fechou o mês a R$ 43,81. No dia 6 de abril já vinha para R$ 44,21. Ganha, observa que de um dia para o outro, do dia 6 para o dia 7, saiu de R$ 44,21 para R$ 44,46. E aqui mais uma vez o destaque, porque se o valor no fechamento de ontem era de R$ 45,65 a saca, hoje nós tínhamos até as 11h30 da manhã no horário de Brasília, o valor de R$ 46,03. Portanto, alta de 11,18% para o valor médio nacional do milho. E olha que os preços partiram de R$ 41,43. É muito sólida essa alta para o milho no ano de 2016. E falando em alta, a Bolsa Paulista, neste momento, nesta terça-feira, não é diferente. Ele vem em movimento de alta também para o milho. E você acompanha em tempo real como vem sendo essa negociação. E nós temos aqui maio deste ano, vem com 1.500 contratos negociados, uma variação positiva de 1,54%, uma alta expressiva. E os negócios a R$ 48,25. Da mesma forma, julho, são 180 contratos negociados, com uma alta ainda maior de 2,60% e a média em R$ 41 a saca. Setembro, 5.520 contratos negociados a R$ 38,80, também com variação expressiva que chega a 2,70% neste momento para a Bolsa Paulista. Vamos falar agora de previsão do tempo e previsão do tempo para as áreas produtoras de milho. Aliás, aqui na região centro-oeste, sudeste, parte do Paraná, tem feito muito calor, um tempo bastante seco desde a semana passada. Isso, claro, tem prejudicado o desenvolvimento das lavouras de milho. É hora da gente perguntar então para a Nadiara Pereira como ficam essas condições do tempo. Será que fica muito quente ainda nos próximos dias? É com ela que a gente volta a falar. Nadiara, o tempo está muito seco por aqui, os produtores preocupados com essa questão. O tempo vai continuar quente e abafado nessas regiões? Vai sim, Elaine. Pelo menos até esse final de semana a gente tem a expectativa de tempo bastante seco e quente nas principais áreas produtoras de milho. Isso tudo por causa de uma condição que a gente chama de bloqueio atmosférico, que impede o avanço das instabilidades que estão mais ao sul sobre o interior do Brasil. Com isso, não vem chuva e nem ar mais frio, que está concentrado principalmente sobre a Argentina, o Uruguai, que a gente até vem falando, né, que a chuva tem sido muito intensa nesses países vizinhos e tem atrapalhado a colheita da soja. Enquanto isso, no interior do Brasil, o ar seco e quente se intensifica cada vez mais. A gente vai acompanhando nos últimos dias várias capitais batendo recordes de calor, inclusive Florianópolis, onde teve recorde de calor, e esse calorão todo acaba acelerando, então, o ciclo de desenvolvimento do milho. E o tempo seco faz com que a umidade do solo caia rapidamente nas principais áreas produtoras de milho. Esse mapa de umidade do solo mostra índices já abaixo de 20% nas áreas em amarelo do mapa e índices abaixo de 10% de umidade nas áreas em vermelho. Então, boa parte já do centro-oeste, das áreas produtoras de milho, do sudeste e até mesmo do norte do Paraná já apresentam déficit de umidade e isso que prejudica o desenvolvimento, então, das lavouras de milho. Agora, para os próximos dias, pelo menos até o dia 23, então até o final de semana, não tem previsão de chuva significativa sobre o norte paranaense, interior do sudeste e do centro-oeste. A chuva forte vai ficar concentrada ainda na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, norte do país e partes do nordeste.
No próximo período, aí sim teremos o rompimento do bloqueio atmosférico e a chuva consegue se espalhar pela região sul. Desta vez, a chuva será mais generalizada e deve beneficiar as áreas produtoras de milho do estado paranaense. No sudeste e no centro-oeste também vai voltar a chover, só que nestas duas regiões a chuva deve mais aliviar o calor, mas não será suficiente para encharcar o solo. Principalmente Goiás e Minas Gerais devem continuar em situação um pouco mais crítica, porque nesses estados o tempo ainda vai continuar um pouco mais seco. No próximo período, que vai até o dia 3 de maio, a expectativa é de uma chuva um pouco mais generalizada, mas mais uma vez a gente observa que os maiores volumes devem ficar concentrados na região sul, então devem beneficiar as áreas produtoras de milho do Paraná, mas por enquanto no sudeste e no centro-oeste o volume de água será baixo e ainda não deve manter as condições de umidade favoráveis para o desenvolvimento do milho. Agora, para o mês de maio, este mapa aqui mostra a previsão para todo o mês. A gente observa que esse padrão de chuvas não deve mudar. Já teremos uma condição bem típica de outono, que é tempo bastante seco em toda esta área mais clara aqui do mapa, então cobrindo boa parte, principalmente dos estados de Goiás e Minas Gerais. Então, nesta área não tem previsão de chuva significativa que deva manter o solo aí com boas condições de umidade. A chuva será mais generalizada e volumosa sobre a região sul, então no Paraná as condições devem ser melhor para o desenvolvimento do milho durante o mês de maio e também deve chover de uma forma um pouco mais significativa na metade sul de São Paulo e também de Mato Grosso do Sul. Eu volto com você, Elaine. Muito obrigada, Nadiara Pereira, já com previsão então para você, produtor das áreas de milho, já para o mês de maio. Daqui a pouco ela volta então com previsões para você, produtor de soja. Fabiano. E na tarde desta última segunda-feira, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou o seu levantamento de acompanhamento de lavoura, o que acontece nas lavouras norte-americanas em 3 semanas até o último domingo. E por lá, 13% da área destinada à produção do milho, à semeadura do cereal, já foram semeadas, o plantio já aconteceu. Situação que vem muito favorável por lá, vem com uma situação bastante favorável climática para a produção de milho nos Estados Unidos. Nós vamos acompanhar agora o que acontece em relação ao avanço que se tem para 3 semanas do mês de abril na temporada atual, comparando com a média dos últimos anos e também com o que aconteceu nesses últimos anos, é o que você acompanha no Agricultura BR. Temos aqui as lavouras norte-americanas. No ano de 2016 chegava a 13%, 2015 7%, 2014 baixo 6%, 2013 chegava a 4%. Nós temos aqui, o pessoal colocou aqui invertido, não tem problema. 2016 13%, como você sabe, 7% em 2015, 2014 6%, 2013 4%, 2012 era de 16%, bastante alta. A média destes últimos períodos chega a 8%. Portanto, com exceção do ano de 2012, nós temos aqui o desenvolvimento do milho na área destinada ao cultivo bastante alta. Nós temos, então, bem acima da média que se tem para o período dos últimos 5 anos, que é de 8%. Vamos ver então como é que estão os negócios na Bolsa de Chicago. Nós temos alta elevada hoje para o complexo soja. Já vimos que o trigo acompanha essa alta e milho tem motivo para subir. Milho tem motivo para subir nos Estados Unidos por conta de vendas. Estão vendendo um pouco mais de milho nos Estados Unidos. O clima melhora um pouco em relação aos negócios norte-americanos. Esta terça-feira é de alta. Vamos ver como é que está o milho. Alta para o milho também existe, mas entre as commodities que nós já destacamos hoje, é disparada a mais tímida. Observe que a posição de maio sobe 0,26%, tem negócios a $3,82 por bushel. Julho com alta de 0,45% a $3,86 mais 75 bushel. Setembro, alta de 0,64%, negócios em $3,87 mais 25 bushel. Dezembro, $3,92 mais 75 bushel, alta de 0,64%. Hoje é dia de alta lá na Bolsa de Chicago, os negócios
vem num ritmo um pouco melhor nesta terça-feira, pela confirmação de situações de vendas bem favoráveis para o complexo soja e para o milho também nos Estados Unidos. Por aqui é hora de intervalo comercial e na volta você vai ver que o programa Moder Frota recebe reforço. E ainda você tem destaques para o mercado da soja no Brasil e no exterior. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. O Agricultura BR está de volta, seja muito bem-vindo. Por aqui a gente começa falando de recursos. É que o Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, informou a ampliação de recursos voltados à Moder Frota, que é o programa de modernização de tratores, de maquinários e implementos agrícolas. Esse aumento você vai acompanhar agora de quanto foi em relação à safra anterior e você ficar por dentro de como vem sendo essa ampliação. É o que a gente vai ver agora. Você observa, então, a gente começa com os valores, o Plano Safra 15/16, de acordo então com o BNDES, teve um aumento de 300 milhões de reais. E agora o orçamento previsto de 4 bilhões e 40 mil reais. Deste total, você observa agora nesse próximo fundamento a destinação de acordo agora com pequenos, médios produtores. Até 90 milhões de reais por ano serão destinados 3 bilhões e 400 milhões de reais, sendo que a taxa de juros é de 7,5% ao ano. Acima de 90 milhões de reais por ano serão destinados, então, deste montante que eu acabei de mencionar, 640 milhões de reais, sendo que a taxa de juros vai ficar em 9% ao ano. Valores, então, informados de acordo com o BNDES para as pessoas que aproveitam, então, o Moder Frota. Bom, por aqui nós vamos destacar a previsão do tempo. Enquanto boa parte do país enfrenta um clima mais seco, umidade do solo baixa, no Rio Grande do Sul a situação é totalmente distinta. Por lá, em algumas áreas do estado tem muita chuva, tem áreas embaixo d'água, um padrão muito parecido com o que acontece na Argentina. Vamos conversar com a Nadiara Pereira para saber como é que fica a previsão do tempo, principalmente no Rio Grande do Sul, que está em fase de colheita de soja. Nadiara. Previsão ainda de bastante chuva, Fabiano, pelo menos até o final de semana, enquanto o tempo seco ganha força no interior do país. No Rio Grande do Sul, a chuva ganha ainda mais intensidade. Algumas áreas do extremo sul gaúcho já estão inundadas desde o final de semana por causa da chuva intensa. Em algumas áreas ali da região de Chuí e Santa Vitória do Palmar já choveu 300 milímetros desde o final de semana e vem mais chuva forte para estas áreas. Então, além de atrapalhar a colheita da soja, também traz problemas aí por causa das inundações e cheias dos rios. Até os próximos 5 dias, até o final de semana, então, dia 23 de abril, deve chover em torno de 100 milímetros justamente no sul gaúcho, que é a região mais afetada pelos últimos temporais. E também deve chover bastante, principalmente amanhã, sobre a fronteira oeste do Rio Grande do Sul, com mais de 70 milímetros. Região de Uruguaiana, então, será bastante afetada. E deve chover forte também em algumas áreas aqui da região central do Rio Grande do Sul. Então, na metade sul do Rio Grande do Sul, as atividades de campo devem ficar inviáveis, aí, principalmente nesta quarta-feira, que tem previsão de bastante chuva, e a chuva deve persistir até o final de semana em algumas áreas. A chuva até se estende aqui para o norte gaúcho, algumas áreas de Santa Catarina e do Paraná, mas nessas áreas o volume de água será menor até o dia 23 de abril. No próximo período, a partir do dia 24 até o dia 28, aí a chuva se torna mais generalizada. Deve chover de forma mais homogênea nos 3 estados da região e o Rio Grande do Sul ainda deve receber volumes significativos de água. Deve chover pelo menos 50 milímetros em 5 dias. E no próximo período, do dia 29 de abril ao dia 3 de maio, aí a chuva perde um pouco de intensidade no interior gaúcho e só neste período é que a gente terá algumas janelas maiores de tempo seco. Neste período, a chuva terá baixo volume acumulado no interior gaúcho e os maiores volumes de água devem ficar concentrados do norte gaúcho ao interior paranaense. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo na agricultura. Obrigado, Nadiara. Uma boa tarde para você. Por aqui o Agricultura BR segue trazendo mais informações para você, produtor rural.
E por aqui as informações são para o valor médio da saca da soja praticada aqui no Brasil. Para você, produtor, ter uma ideia, de segunda para terça-feira, do dia 18 para o dia 19, essa alta para a média nacional da soja chegou a 1,41%. Mas aqui a gente pega uma fatia maior dos últimos 30 dias para a gente acompanhar como vem sendo a escalada de preço para a oleaginosa, que nesses últimos 30 dias teve alta de 3,52%. Mas para entender melhor como vem sendo o sobe e desce dos preços para a soja, você acompanha agora comigo estes fundamentos. Veja que no dia 18 começava essa análise a R$ 64,70 a saca de 60 quilos. No dia 25, R$ 66,52. Caiu um pouco no último dia do terceiro mês de 2016, no dia 31, R$ 65,65. Já na primeira semana do mês de abril, essa média já aumentava um pouco, ia para R$ 66,10, mas ainda assim com a média menor do dia 25, mas no dia 18, essa média, a última, a gente acompanhou começando essa semana a R$ 66,32 e hoje essa média já em R$ 67,70. Portanto, essa alta nesse apanhado dos últimos 30 dias, chegando a 3,52%, isso a média nacional da saca da soja brasileira. E o Agricultura BR destaca agora o último levantamento apresentado pela Secretaria de Comércio Exterior do Brasil, que na tarde desta última segunda-feira trouxe o seu levantamento para 3 semanas de exportações do país. E a totalização para os embarques de soja atinge em 5.669.700 toneladas. Um número que, se pensarmos no que pode acontecer nos próximos 9 dias úteis que tem pela frente para o mês de abril, contando desde esta última segunda-feira, podemos ter um novo recorde nos embarques de soja para um quarto mês do ano. Vamos ver então como é que estão os números, começando então pelos números totais para abril em 3 semanas. Volume, como eu disse, de 5.669.700 toneladas que foram embarcadas de soja. O pessoal acabou tirando aqui da tela, tivemos esse número, 5.669.700 toneladas, com um total de receita de $1.992.100.000 que foram de receita para as tradings que operam no Brasil. Os números estão aqui mais uma vez na tela, $1.992.100.000 de receita. Assim fica a situação para os embarques de soja no Brasil em 3 semanas deste mês de abril. A Agricultura BR quis saber o que pode acontecer, pensando que há 9 dias de embarques pela frente, contando desde essa última segunda-feira, para se concluir o quarto mês do ano. E aí nós podemos enxergar um número recorde, um número que passa da marca de 10 milhões de toneladas. Vamos ver os números então. Nós temos aqui então os embarques brasileiros de soja. Nós temos aqui a comparação do que aconteceu em abril de 2013. Foram embarcadas 7.150.000 toneladas. Abril de 2014, 8.220.000 toneladas. Abril do ano passado, 6.550.000 toneladas embarcadas. Em março deste ano, foram 8.370.000 toneladas. E como eu disse, se há 9 dias úteis ainda pela frente e com uma média diária que se tem de 518 toneladas por dia, podemos chegar, as tradings podem chegar a 10.330.000 toneladas, é a projeção do Agricultura BR para o fechamento do mês de abril. Então, ultrapassa a marca de 10.300.000 toneladas, é a expectativa, podendo chegar então a esse número bastante elevado. Em relação ao que acontece com o faturamento também
pode chegar a números bastante elevados, chegando a mais de 3 bilhões 622 milhões de dólares neste mês de abril. Bom, e as informações sobre o mercado da soja não param por aí, porque nós tivemos uma movimentação interessante com o dólar comercial, principalmente nesta última segunda-feira, depois do Banco Central brasileiro anunciar mudanças em relação ao swap cambial que vinha sendo feito para segurar as altas do dólar. Agora o Banco Central está preocupado em segurar as quedas bruscas do dólar. A expectativa para esta semana era de quedas mais fortes. Hoje o dólar já teve 3 momentos, começou com queda, subiu e agora vinha caindo. Daqui a pouco você vai saber como é que está a moeda americana, mas com um dólar mais elevado, como fechava no dia de ontem, isso trouxe uma situação mais favorável para os valores pagos nos portos brasileiros. Vamos ver então esses preços? Preços nos portos para a saca de 60 quilos da soja, Paranaguá no mercado disponível a R$ 79,00 a saca, alta de 1,28%, Paranaguá a R$ 83,00, Porto de Paranaguá R$ 83,00 para entrega em março de 2017, Porto do Rio Grande em R$ 77,80, mercado disponível, alta de 2,37%, para 2017 R$ 84,50 a saca, enquanto que Santos, para o mercado disponível, tem um valor de R$ 78,00 a saca de 60 quilos para o mercado disponível. Portanto, soja no Brasil, principalmente valores negociados nos portos, vem em um bom momento, vem com alta por conta, aí aproveitando um pouco dessa alta, essa ligeira alta que se teve para o dólar nesta última segunda-feira. Na reta final do programa Agricultura BR, por aqui a gente acompanha ainda as cotações, mas no mercado internacional nós vamos voltar à Bolsa de Chicago, acompanhar como vem sendo a movimentação para a oleaginosa neste momento e ver também se a alta continua. E continua, você observa aqui, todas as posições acima de $9 por bushel, maio vem a $9,73 mais 25 por bushel, variação positiva, subindo 1,99%, da mesma forma julho subindo 1,97% a $9,82 por bushel. Agosto também subindo 1,96% a $9,84 mais 25 por bushel e setembro subindo também 1,89%, agora 86% a $9,83 por bushel. Neste momento, o movimento ainda é de alta na Bolsa de Chicago. Alta bem boa em Chicago, a expectativa era essa mesmo, depois da confirmação de vendas do Departamento de Agricultura americano. Algumas posições já testaram hoje $9,93 por bushel, mostrando que soja em Chicago hoje, principalmente, vem no momento favorável. Vamos saber agora como é que está a moeda americana. Teve 2 momentos hoje, teve um momento de alta e um momento de queda. Vamos saber como é que vem a moeda. Agora perde 1,41%, negócios com dólar comercial no Brasil a R$ 3,54 mais 7. Hoje cai o dólar no Brasil. E com essas informações, nós vamos encerrando então essa segunda edição da Agricultura BR. Para você, uma ótima tarde, bastante produtiva, mas não se esqueça que você tem encontro marcado na terceira edição, às 5 horas da tarde, horário de Brasília, com muito mais informação, porque este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.